2008, um estudo realizado pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra concluía que o Serviço Nacional de Saúde deve muito às associações doentes. Porquê? Porque muitas gastavam grande parte dos seus recursos a apoiar os doentes e familiares em despesas que eram da responsabilidade do Estado. Este mesmo estudo, da autoria de João Riscado Nunes, Marisa Matias e Ângela Marques Filipe, revelava ainda que muitas destas associações doentes começavam a dar mostras de vitalidade e capacidade de intervenção pública e até política em defesa dos direitos e das necessidades dos doentes. 4 anos depois, com uma crise económica e social instalada, vamos ver que papel está reservado à parcela da sociedade civil e de que forma é possível estabelecer parcerias entre os doentes e os diferentes protagonistas da saúde e não só. Para me ajudar neste debate estão no Especial Saúde Paula Costa, Presidente da FEDRA e membro da Comissão Executiva do Fórum Saúde, Ricardo Batista Leite, deputado e assistente convidado da Faculdade de Ciências Médicas, e Fausto Amaro, sociólogo, professor do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Agradeço aos três por estarem aqui hoje comigo no Especial Saúde. Professor Fausto Amaro, vamos fazer o enquadramento. Portugal, crise económica e social, doença. O panorama à partida não é famoso neste quadrante. Qual é o papel que está reservado à sociedade civil, de um modo geral, e às associações de doentes em particular? Que papel podem ter? Ora bem, eu acho que, em primeiro lugar, a sociedade civil e especialmente as associações da área da saúde, que não só as associações de doentes, aliás, alguns recusam até essa designação, têm sempre um papel independentemente de haver crise económica ou não haver crise económica. Quer dizer, os cidadãos sentem que é preciso unir-se, defender os seus interesses. E, portanto, eu acho que as associações de doentes se justificam mesmo que não haja problemas económicos. Porque as pessoas precisam de se sentir que fazem parte de um grupo, de um grupo de interesses. E, naturalmente, que estas associações têm um papel muito grande na área da saúde. Não só porque desempenham funções que, de certo modo, podiam ser desempenhadas pelo Estado, como disse, e muito bem, mas também porque estas associações conhecem melhor o problema dos doentes do que as pessoas que estão no exterior. E, nesse sentido, elas podem ser de grande ajuda até para os serviços de saúde. Podem ser um lobby forte? Elas são várias coisas. Podem ser um lobby, isto é, procurar que os direitos sejam respeitados, procurar influenciar a opinião pública, por exemplo, através dos média, procurar e, portanto, fazer lobby junto da administração pública e dos governos. Isso é um dos seus papéis, mas é essencial, do meu ponto de vista, também da saúde. Os técnicos de saúde beneficiavam imenso se incorporassem mais a colaboração das associações de doentes. Porque há muitos anos já que se considera que as pessoas doentes, o cidadão saudável, deve interessar-se pela sua saúde. Antes de... Deve prevenir a doença e, uma vez doente, deve interessar-se pela saúde. E, nesse sentido, pode colaborar muito com o serviço de saúde. Portanto, e a prova disto é que há instituições, há hospitais, há serviços de saúde que já prevêem na sua própria orgânica a colaboração com o serviço de saúde. Muitas vezes até o voluntariado e tudo isso, né? O voluntariado é um outro aspecto e estas associações fazem, de facto, um lobby muito interessante. E em crise? Isso é, mesmo sem ser em crise, já vimos que são importantes. Agora, quando um país está em crise como este... Elas ainda são mais importantes. É? Precisamente porque os problemas são maiores e as pessoas precisam de resolver questões concretas. Mas aí levanta-se um problema que as associações todas têm, que é o financiamento. Porque a ação das associações exige financiamento. Ora, nas situações de crise, elas têm menos financiamento. Têm menos apoio do Estado, têm menos apoio dos mecenas, e, portanto, torna-se mais difícil ainda numa situação de crise. Mas também se chega à conclusão de que vai separar o trigo do joio, vai funcionar aquelas que de facto têm capacidade para funcionar, não é? E as outras acabam por morrer, entre aspas, porque não têm essa dinâmica, não é? Mas isso remete-nos para uma outra questão, que é a da avaliação da qualidade de prestação de serviços. Porque as associações não são só prestadores de serviços, eu gostaria de acentuar esse aspecto. Elas também prestam serviços, embora não existam só para isso. E, nesse sentido, as associações modernas, que nos nossos dias,
têm que mostrar que têm qualidade de prestação de serviços. Okay. Porque só aquelas que tiverem qualidade é que vão sobreviver num mundo de recursos muito escassos. Claro. E, portanto, nós devíamos implementar sistemas de avaliação destas associações para exatamente distinguir quem precisa mais de apoio e até quem merece mais apoio, porque há associações um pouco sem desprimor para não quero discriminar ninguém, mas há outras um pouco fantasmas, um pouco claro. que foram criadas, não se sabem com que motivação e que desaparecem. Não vou falar nas fundações, mas muitas delas poderíamos comparar a algumas fundações que apareceram e que não se sabe bem qual é o sentido delas, não é? Embora haja instituições na área da saúde que são fundações. Ok. Sim. E que prestam um serviço inestimável, claro, na verdade. É como tudo. Então, Ricardo, a ideia de menos Estado, melhor Estado, muitas vezes se apregoa, pode ter algum sentido com o papel mais interventivo destas associações? Ou seja, de facto, aquilo que o estudo que eu apresentei, que referi, diz um pouco isso, que as associações retiram funções que são do Estado. Porque, se calhar, é bom que isso aconteça, ou não? Bom, antes de mais agradeço o convite e é um prazer estar aqui. De facto, eu até acho que as associações nascem um pouco ao contrário. Muitas delas nasceram para colmatar falhas do próprio Estado. Eu vejo nas associações, de facto, um representativo daquilo que há de bom na sociedade, dos valores de família e de voluntariado, porque, sobretudo na realidade portuguesa, é muito à base destes dois pilares que as associações de doentes, ou com outra designação que possamos dar, vivem. As associações de doentes, de facto, têm uma grande vantagem. Aquilo que nos move a todos, seja em que for, aquilo que nos motiva, pode ser algo extrínseco, como o financiamento, pode ser algo intrínseco, como o reconhecimento que sentimos quando fazemos algo, ou pode haver uma motivação transcendental, algo que não se explica. Okay. E isso sente-se quando nas associações de doentes são lideradas por familiares ou por pessoas que têm a doença. Que viveram a situação. Porque vivem a situação. Porque, de facto, a sua ação tem consequência. Isto tem vantagens e desvantagens, a meu ver. Okay. A grande vantagem, claramente, é uma dedicação extrema que é impossível de superar qualquer funcionário público ou privado, claro. Porque não tem um interesse tão direto. Por vezes leva a que a dedicação seja de tal forma extrema que só focaliza no seu assunto, o que é normal, defende a sua causa. Compete ao Estado, ao lidar com as associações, de facto ter uma visão mais global. No entanto, eu acho que, como o professor Fausto dizia agora mesmo, tem um papel determinante, sobretudo em tempos de crise. Okay. Nós precisamos de encontrar soluções difíceis. Fala-se muito até no campo da inovação, okay. que tem custos, de facto, gigantescos para o Estado. Há decisões difíceis de ser tomadas. O que é que se escolhe, por onde é que se vai, por onde é que não se vai. E, de facto, as associações de doentes podem, em parceria, ter um papel determinante no campo do advocacy, da defesa da sua causa. Penso que já ultrapassamos, apesar da realidade das associações de doentes, e o estudo até demonstra isso de uma forma muito clara, é um fenómeno relativamente recente. O grande boom das associações foi na última década. Sim. E começou nos Estados Unidos, foi por ali. O VIH também foi um motivador. Foi um grande catalisador. Foi, sem Embora o Dr. Ernesto Roma, da Associação de Diabéticos de Portugal, em 1926 ou 29... Com outro contexto, noutro contexto, mas a verdade é que foi, de facto, o primeiro grande exemplo português, mas foi, de facto, na última década que estas associações começaram a surgir com força. Primeiro, penso eu, num contexto de autoajuda ou entreajuda, depois evoluindo para um modelo de facto, de assistencialismo e cuidados de saúde mais diferenciados, envolvendo também especialistas. Neste momento, eu acho que muitas destas associações estão a seguir um caminho muito importante, que é do empowerment, ou seja, de intervenção direta na comunidade, no processo de decisão política. Aliás, está aqui a doutora Paula da FEDRA, que tem um papel importante nesse campo, e eu creio que a participação destas associações, destas federações, é determinante para que possamos tomar as decisões corretas, tendo em conta o contexto global.
onde é que, Paula Brito e Costa, onde é que pode parar tudo isto? Ou seja, nós temos já conhecimento que há associações de doentes nos Estados Unidos onde criam os seus próprios medicamentos. Uma associação americana de esclerose múltipla, quando viu que nada se conseguia fazer e que não conseguia ter acesso aos medicamentos de que necessitava, foi à procura do investidor, do cientista, e criou o seu próprio gabinete de estudos e de ciência. É por aqui o caminho, ou seja, está algo ainda reservado às associações de doentes que elas ainda não conseguiram, cá em Portugal, pôr em prática. Mais, muito obrigada pelo convite, muito obrigada aqui também aos meus acompanhantes. Eu acho, a minha escola é a escola americana e, portanto, tenho sempre muita dificuldade em perceber uma associação de doentes que não olhe para um futuro nesse sentido. E, portanto, eu acho que o que a Raríssimas e a FEDRA, neste caso, veio também aqui ter uma nuance diferente foi exatamente quando criámos o registro de doentes, em que comprámos quase que uma briga com a Direção-Geral da Saúde, que disse que não era da competência dos doentes criar um registro científico para as doenças raras, e que seria dele próprio e que sairia da Direção-Geral da Saúde. A verdade é que aquilo que eu disse na altura mantém-se hoje ainda. Não vai fazer coisa nenhuma, porque nós sabemos que o Estado não vai fazer coisa nenhuma, porque não é uma prioridade. E, portanto, o que a Federação fez foi avançar com o seu próprio estudo. E, portanto, isso sendo a minha escola um bocadinho americana, esse é o caminho. Portanto, o caminho é as associações de doentes identificarem, como disse muito bem o Dr. Ricardo, identificarem aquilo que o Estado é incapaz, até porque não lhe compete em determinadas áreas, não lhe compete, e torná-las suas. Mas aqui sim precisamos do parceiro, precisamos de um Estado, seja ele qual for, de um governo, seja ele qual for, que reconheça o bem que as associações de doentes fazem para um país e não o fazem para aquele momento. Eu acho que este é outro gap grande que existe com as associações de doentes, que toda a intervenção que fazem é para hoje. Portanto, ela não tem que ser para hoje a assistência que dão aos doentes, os cuidados de saúde, isso é hoje e há de ser todos os dias. Mas temos que ter sempre, na minha opinião, uma perspectiva de médio e longo prazo, primeiro diferenciando-nos, segundo substituindo-nos ao Estado sim em determinadas áreas, esta é uma delas, e essas sim são as associações que vão vingar, na minha opinião. Pois, porque depois separa-se o trigo do joio, é isso que estávamos a falar. Diferenciamos de tal maneira que muitas vezes até deixamos de ser compreendidos por outros colegas de outras áreas, mas que respeitam o nosso trabalho e admiram, e os que conseguem acompanhar, os que conseguem perceber, vêm junto, os que não conseguem perceber, eu temo que fiquem pelo caminho. Há aqui um problema, professor Fausto Amaro, veja se concorda comigo, que é o facto de cada associação defender uma patologia, isto vê-se muito, não é? Há as associações que defendem a área da SIDA, e dentro da área da SIDA temos N associações, depois temos outras na área da reumatologia, depois temos outras na área da doença inflamatória intestinal, na área da psoríase, etc. É possível terem força quando não falam a uma só voz, ou seja, é possível defenderem nichos e não o todo global? Acha que o Estado depois olha para as associações, de facto, com representatividade ou nem por isso? Ora bem, isso é um problema de estratégia das associações. Nós temos no nosso país já centenas de associações de doentes, de facto. Como já foi dito, na última década, e não só na última década, mas as associações cresceram imenso. Evidentemente que as associações se formam à roda de uma ideia, e quem forma os doentes com uma determinada problemática, naturalmente cria uma associação e os seus familiares apoiam essa problemática. Tem que haver uma estratégia de união. Quer dizer, aqui, de facto, a união faz a força. Mas a influência de uma associação não está relacionada com a sua dimensão. Quer dizer, nós podemos ter uma associação com poucos membros. Temos aqui a FEDRA, raríssima. E, no entanto, ter uma influência muito grande. E podemos ter uma grande associação com pouca influência. Tudo depende da qualidade da associação e sobretudo, daquilo que se prevê, como já foi dito também, não só em termos de presente, mas em termos de futuro. Quer dizer, quando há um programa, quando as pessoas... Uma estratégia. Quando as pessoas têm a noção do que é que podem fazer e até onde é que podem ir, conseguem transmitir essa mensagem à opinião pública, conseguem lidar bem com os média, e isso ajuda... Conseguem chegar ao governo, que é o objetivo quase de todas elas. Chegar ao governo, chegar à Assembleia da República, chegar à própria administração pública,
Portanto, o lobbying, no sentido positivo do termo, que eu defendo, é de explicar aos decisores quais são os seus objetivos e pedir o seu apoio. Mas este apoio tem que ser caucionado pela opinião pública. Quer dizer, as associações precisam também de desenvolver uma atividade junto à opinião pública para que terem o apoio da sociedade civil. E quando as pessoas sentem que há ali uma ideia, uma força, elas defendem e vão atrás e vão para a frente, e assim se consegue melhorar. E, portanto, as parcerias são, em primeiro lugar, naturalmente com o Serviço de Saúde, mas também parcerias entre elas, daí o interesse das federações e das confederações. Claro. São parcerias internacionais, porque também o mesmo problema existe em Portugal e também existe noutros países. Claro. E, portanto, as associações deviam procurar essas redes para terem mais apoio. São parcerias com os mecenas. Hoje as empresas têm um sentido de responsabilidade social grande, algumas delas. Sim. São parcerias desse tipo e, portanto, não se pode viver sozinho no mundo atual. Claro. O mundo é um mundo global, mas também isso quer dizer que nós temos que ter união e que temos que ir em conjunto. E é muito interessante verificar que mesmo associações mais pequenas estão a querer ganhar esse apoio social e começam, regra geral, a quem estão mais chegadas, que são aos médicos, que é muito engraçado, e aos profissionais de saúde, não é? E começam a querer ter as sociedades científicas dentro da própria associação e tudo isso. Isto é uma mais-valia, de facto, para o futuro, não é? Sem dúvida. Agora, eu penso que não devemos confundir os planos. Uma associação deve dar importância à parte científica. Quanto mais importância der aos aspectos científicos e aos aspectos da terapêutica da própria doença que funda a associação, melhor. Mas a associação não é uma entidade com essa vocação. Claro. É uma vocação para os doentes e para as famílias. E há aqui um aspecto que eu acho que devia ser realçado, é que as associações têm um papel muito importante no apoio às famílias dos doentes. Okay. Os familiares precisam de ser educados como lidar com a doença, como lidar com aquele familiar doente. Este é um papel muito importante das associações. Claro. E é por isso que eu digo que deve haver uma aliança entre estas associações e os terapeutas, no sentido amplo do termo, porque os serviços também têm esta vontade de transmitir às famílias e de fazer das famílias aliados. Claro. Se me permite, só mais chega em termos do papel das associações. Um aspecto muito importante, sobretudo em algumas patologias, algumas doenças, é o da adesão à terapêutica. Nós sabemos que no caso da SIDA, no caso da esquizofrenia, no caso de muitas outras doenças, há a necessidade até para benefício do doente, que ele mantenha uma adesão à terapêutica. Principalmente nas doenças crónicas. As doenças crónicas, todas elas precisam disso. E, portanto, as associações têm aqui também um papel importante. E este papel da associação ligado à investigação, eu acho fundamental. É fundamental. Embora não seja o objetivo fundamental. Claro. Uma das questões é, como dizia o professor Fausto Amaro, é chegar à Assembleia da República também. O doutor é deputado e faz parte da Comissão Parlamentar de Saúde. Que problemas é que chegam das associações de doentes portuguesas à Assembleia da República? Penso que nos últimos tempos chegam mais do que há uns anos atrás. Qual é a sua visão, doutor Ricardo? Bom, eu não posso fazer uma análise comparativa com o passado. Posso lhe dizer é que o Parlamento, de facto, tem tido uma grande abertura para receber todas as associações de doentes, e não só, que, naturalmente, no momento da austeridade que vivemos, têm apresentado muitas dificuldades. Claro. Uma das formas, de facto, que tem sido demonstrado para ultrapassar essas dificuldades tem sido precisamente através dessas sinergias que o professor Fausto falava agora mesmo. Quer nacionais, quer internacionais, têm tido um papel importante. Naturalmente, a Comissão de Saúde, em sede de audiências, tem ouvido todas as associações, cortes de financiamento em alguns setores, de facto, têm sido relatados, e é algo que exige uma análise caso a caso, levando a que possamos fazer aquilo que a Marina dizia no início, que é, de facto, perante uma situação de constrangimento financeiro que nós vivemos, temos que analisar quais são os programas que são realmente prioritários, claro, de modo a assegurar que as pessoas doentes não fiquem de modo algum, ou as suas famílias fiquem de algum modo comprometidos. E acha que também é médico, o senhor também é médico, e portanto vê aqui com bons olhos a parceria entre o médico e
e as associações? Acha que é fundamental ou que cada um deles está-se a imiscuir no trabalho do outro? Eu acho que... Bom, eu acho que temos todos de trabalhar em conjunto. Aliás, há um provérbio africano que diz, né, se queremos ir depressa, devemos ir sozinhos, se queremos ir longe, devemos ir juntos. Okay. No caso da ação na saúde, em particular, faz-me alguma confusão quando não há sustentabilidade científica por trás das decisões. Para tomar uma decisão sobre que caminho seguir, que opção estratégica uma associação, mesmo de doentes, deve seguir, acho que é fundamental haver uma base científica e, para isso, naturalmente, não só médicos, mas vários parceiros, académicos e outros, podem auxiliar, sendo certo que não devem esquecer qual é a sua verdadeira vocação e devem encarar, a meu ver, parcerias, quer seja com médicos, com a indústria farmacêutica, com outros, devem ser encarados como uma espécie de consultadoria. A decisão, no final do dia, deve ser em prol do interesse dos doentes daquela associação, e penso que na maioria dos casos é isso que acontece. Ainda bem que toca aí numa questão que poderá ser polémica. Vou passar lá aqui à Paula e depois já ouço as vossas opiniões. Relações ilícitas, entre aspas, entre a indústria farmacêutica e as associações de doentes. Tem estado, de alguma maneira, na berlinda relativamente a determinados fatores, dizendo que não são relações apropriadas, porque, de facto, aqui poderá influenciar ou quererem influenciar em conjunto os lobbies mais poderosos, como o Estado, relativamente à comparticipação ou ao apoio àquele medicamento mais específico. Como é que há de ser feita ou como é que pode ser feita essa parceria, Paulo? Eu acho que todas as parcerias devem ser o mais transparentes possíveis, portanto, e eu fui sempre uma grande defensora da transparência das relações com a indústria farmacêutica, e eu às vezes falo nisto e lembro-me perfeitamente. Primeira vez que eu fui almoçar com um diretor-geral de uma determinada indústria, o senhor não queria ir almoçar comigo. E, portanto, isto foi um processo educacional que eu fui tendo, até conseguir levar esse senhor um dia mais tarde a um jantar à Ordem dos Médicos. Claro que aquilo criou ali um certo murmurinho, mas isto para lhe dizer o quê? É educacional? É. Tem a ver com a estratégia das associações? Tem. Não quer dizer que esse favorecimento ilícito não exista. Deve existir, senão nem tanta gente falava sobre ele, mas acho que a Apifarm se posicionou há uns anos de uma forma muito clara, tendo um código de conduta, muito bem elaborado, portanto, que protege ambas as partes de qualquer relação ilícita. Portanto, eu, enquanto Presidente da Raríssimas e da FEDRA, tenho parcerias com toda a indústria farmacêutica, só não tenho aquelas que eles não querem, e tenho pena, lá terei com certeza absoluta. Portanto, acho que deve ser uma relação exatamente igual, na Raríssimas é exatamente igual como é dos cafés, das eletricidades, enfim. A outros níveis. A outros níveis. Incomoda o professor que haja estas relações? Não, nem por isso? Não só não me incomoda, como eu acho que deve existir. É? Porque é tudo uma questão, como vou dizer, de princípio ético, de ética, de transparência, e a indústria farmacêutica é absolutamente essencial em qualquer sistema de saúde. Por isso é que, por definição, não é verdade? Se não houver indústria, não há medicamentos, não tratamos os doentes. E nós sabemos que no caso de algumas doenças crónicas, o caso talvez mais mediático seja o caso da SIDA, que houve questões que tiveram a ser resolvidas com a indústria farmacêutica e as associações de doentes tiveram aí um papel. Eu assisti a vários congressos da SIDA em que os doentes apresentaram comunicações, falaram aos especialistas. Okay. E esta atitude dos especialistas de reconhecer, tem que ouvir da voz do doente aqueles problemas, é muito interessante também. E, portanto, eu acho que, havendo princípios éticos, havendo transparência no processo, sistema de saúde, profissionais de saúde, indústria farmacêutica e doentes devem cooperar. Cooperar cada um na sua esfera. Eu acho muito importante que as associações de doentes também não pensem que podem sobreviver sozinhas e que elas é que sabem tudo. Também às vezes cai-se neste exagero. Também. Mas se cooperarem todos, eu acho que todos saem beneficiados. Cada um na sua função. Portanto, não só me incomoda, como eu acho que devia. Falar a uma só voz em Portugal é difícil, não? Eu acho que hoje não é difícil, eu acho que isto também é cultural. Eu
Eu acho que a Raríssimas teve um papel importante neste novo modelo de comunicar, neste modo de estar diferente enquanto associação de doentes, que teve de facto, e como o Sr. disse muito bem, teve de facto a clarividência de olhar onde é que exatamente queria ir, quais eram os parceiros que queria ao seu lado, e portanto é tudo muito bem pensado. Depois de tudo isto feito, é muito fácil ter o reconhecimento dos nossos parceiros. Eu sempre disse que nós não temos de estar de costas voltadas uns para os outros. Nós temos é que demonstrar que aquilo que fazemos bem, podemos fazer bem em conjunto. E portanto acho que 10 anos depois a Raríssimas tem essa vitória, e essa vitória são para os doentes. Claro. Portanto, e hoje sim, hoje não é difícil. Achei ótimo no fórum, enquanto toda a gente discutia, eu brinco com isto, o sexo dos anjos, eu olhava que tínhamos a SIDA juntos, tínhamos os bipolares, tínhamos ali de tudo um pouco. Portanto, eu acho que isso era, eu acho que nunca vi isto em 10 anos. Portanto, pela primeira vez isso aconteceu. Claro. E aconteceu e respeitavam a ideia, as opiniões dos outros e portanto acho que hoje já não é tão difícil. Já não é tão difícil. Paula Brito Costa estava a falar do Fórum Saúde, que foi de facto um acontecimento que juntou 30 associações de doentes relativamente pouco tempo, e onde se conseguiu estar à mesma volta, 30 associações a discutirem os mesmos, a verem quais era aquilo que os unia e não aquilo que os separava. Acha que é possível no próximo ano termos uma federação a falar uma só voz, Dr. Ricardo? Bom, eu acho que um espaço tipo Fórum da Saúde, que apresentou uma carta branca para as doenças crónicas, é um espaço interessante de debate e que é um modelo que permite, de facto, ultrapassar esta barreira cultural que a doutora Paula estava a falar. Porque, claramente, há sinergias que são possíveis, mesmo associações de doenças diferentes, que podem ser encontradas no encontrar de novos modelos, até no acesso à inovação, como falava no início. Essa carta, Paula, apontava 5 pontos básicos. Um deles tem a ver com um assunto que está na ordem do dia, que é, de facto, o acesso aos medicamentos inovadores. E foi apresentada uma proposta, a Paula apresentou essa proposta, no sentido da criação de um fundo com participação para os medicamentos inovadores. Como é que vocês pretendem que funcione? Eu acho que, antes de mais, é importante que a tutela compreenda que o que faz juntar 30 associações é a mesma preocupação que provavelmente o Sr. Ministro tem todos os dias, que é encontrar maneira de superar o orçamento e de diminuir despesa. Portanto, o princípio foi exatamente o mesmo. E, portanto, encontramos, penso eu, e que eu já tenho defendido isto, já defendo isto há talvez 2 anos, e se há 2 anos fazia para mim sentido, acho que hoje faz muito mais, fazer-se exatamente aquilo que se fez nos anos 80 para a SIDA, criar um fundo com participação para drogas inovadoras, para medicamentos, drogas lá para casa inovadoras e autorizadas para doentes, que pode ser financiado de uma série de maneiras. O Sr. Ministro já percebeu como é que pode financiar este fundo. Não vai castrar a inovação, não vai prejudicar os doentes, vão ser criados critérios muito bem definidos, por forma a que se percebam que o doente é que tem direito àquela terapêutica, e poder assim, de alguma maneira, retirar esse peso ao orçamento do Ministério da Saúde. E, portanto, entre muitas ideias que eu tinha, pois achei que sim, que de facto a indústria gasta 500 milhões a pôr as etiquetas e os preços nos rótulos nas farmácias todos os anos. E, portanto, porque é que a indústria não olha para isto como um meio de otimizar e transpor os 500 milhões para dentro do fundo? Acho que o Sr. Ministro também não se devia ter lembrado disto. Eu lembrei-me e acho que deve ser mais um caminho. É uma boa ideia, professor. Esta história do fundo. Acho uma ideia excelente, esta do fundo. E, de facto, o exemplo da SIDA é um exemplo muito positivo. Mas, a propósito do que Paulo estava a dizer, eu queria chamar a atenção para outra coisa. O Ministério da Saúde já tem como quase rotina chamar, por exemplo, quando faz o Plano Nacional de Saúde, quando se fez o Plano Nacional contra a SIDA, já se chamavam as associações. Okay. Mas eu acho que as associações de doentes deviam ser encaradas definitivamente como parceiros do Ministério da Saúde. Sim, claro. É uma das pretensões. E deviam ser chamados para ajudar a definir as políticas. Se as associações de doentes colaborarem no desenho das políticas,
nós vamos ter melhores políticas. Porque fala quem sente o problema. É a mesma voz. E não quem conhece o Isso problema. acaba por ser defendido, desde que eu me lembro, como gente, e depois as coisas dizem que há e tal, e enfim, é parceiro, mas eu acho que eu já fui ao Google 3 vezes ver o que é que queria dizer parceria. No lado do doente e no lado do Ministério. E acho que há aqui um problema qualquer de semântica que o pessoal não se entende. Portanto, eu acho, até vou mais longe, acho que isso não é propriamente uma parceria. O que qualquer tutela precisava era de um elemento, à sua escolha, das associações de doentes, que trabalhasse no Ministério, ao seu lado, pontualmente, um representante. Seria o seu representante fiel do seu governo. Isso sim valia a pena. Isso para mim é parceria. Mas eu estou de acordo consigo. Claro que está. Vou mandar um recado. Doutor Ricardo, não está de acordo, foi não? Eu acho que a participação, Na base. eu acho que a participação deve ser a mais profícua possível. Claro. Agora, queria só deixar aqui duas notas. O primeiro é uma pequena correção à doutora Paula. O primeiro objetivo do Ministro não é baixar custos, é assegurar que os doentes continuem a ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde e à qualidade do A acesso. discussão está tranquila até aqui. Mas com os recursos que temos. E esse é que é o grande desafio. Relativamente à inovação, eu acho que a questão do fundo é uma excelente ideia e contributo para a discussão. Eu acho que temos que incluir também nessa equação a questão da partilha de riscos entre a indústria e o Mas a indústria está completamente disponível para isso. Sinceramente, eu creio que sim. Está completamente disponível para isso. Transversalmente. Porque eu acho que é um mecanismo determinante para assegurar que a própria indústria promova realmente os medicamentos que vão ao melhor interesse dos doentes. Mais importante que isso, doutor, eu aqui já me estou a meter, foi-se na seara alheia, mas os doentes ficam protegidos. O grande benefício é isso. Os cidadãos. O próprio Serviço Nacional de Saúde fica mais protegido com o sistema dele. Eu acho que o Dr. Ricardo leu aqui as minhas declarações na publicação. Eu leio sempre com muita atenção. Obrigada. Agora, a partir daqui, podem começar a discutir. Muito obrigada aos três pela vossa presença neste Especial Saúde. Ainda tempo para falar de livros. Da editora Lidl chegou ao Especial Saúde a obra Imagiologia Básica de João Martins Pisco. Ler faz bem à saúde, já sabe, e a qualidade dos livros da editora Lidl ainda mais. Eu despeço-me por hoje, mas já sabe que volta à sua companhia na próxima semana aqui na RTP. Até lá. Muita saúde. Da 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 da